Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Digno é o Senhor, poderoso é o Senhor. Paz, Senhor. Vamos estar lendo aqui uma palavra, Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Paz, Senhor, missionária Flávia. Paz, Senhor, irmão Rafael. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, para a irmã Aline, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas mãos. A paz, irmã Elaine. Irmãos, nós vamos, a paz, irmã Vanessa. Nós vamos estar falando hoje acerca dessa multidão. Apocalipse 7 é um texto que está mediando na Bíblia os selos e as trombetas. Porém, como eu já disse na outra aula, Apocalipse 7 é um período que abrange entre a trombeta e as taças. Recapitulando aos irmãos, a paz da irmã Ana Cláudia, a escatologia ela está dividida entre 3 períodos. As 7 selos, chamado princípio das dores, 7 trombetas, chamados de tribulação, e 7 taças, chamada de grande tribulação. Nós falamos na aula passada sobre Apocalipse 7, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Nós falamos sobre o primeiro período da tribulação, que é o período onde o anticristo vai reinar 3 anos e meio em paz sobre a terra. E durante esse período, as 2 testemunhas, que creio eu ser Moisés e Elias, depois nós vamos trazer um estudo para nós olhar biblicamente. Glória a Deus. Biblicamente biblicamente nós vamos olhar na Bíblia e ver o porquê que eu creio ser Moisés e Elias. E nós vamos olhar pela Bíblia. Nesse mesmo período em que Apocalipse 7, do 1 ao 8, que a própria Bíblia vai falar que essas testemunhas elas vão pregar e vão ganhar os judeus na tribulação, e de cada tribo 12.000 irá se converter dos judeus. A própria Bíblia está dizendo que é judeus de cada tribo. E de repente João ele tem outra visão. Após essa visão dos selos dos servos selados, ele vai ter outra visão. A visão que ele vai ver é depois, versículo 9, depois destas coisas. Que coisas? Exatamente os anjos segurando os ventos e a 144.000 judeus sendo selados no período do governo do anticristo. Depois dessas coisas, eu olhei e vi uma multidão. Essa multidão não é a mesma dos judeus selados, é outra multidão, é outra visão.
é outra revelação. A revelação do capítulo 7, do 1 ao 8, é uma. Fala sobre os judeus na terra durante a tribulação sendo selado. A multidão de Apocalipse 7, 9, fala de outra multidão, porque a multidão do princípio do Apocalipse 7 é a multidão de judeus. São 144 mil judeus, 12 mil de cada das 12 tribos serão selados. E depois, no versículo 9, vai falar de outra multidão. Aqui, capítulo 7, versículo 1, está falando sobre a terra, porque os judeus estão sendo selados na terra. Olha aí o que diz: e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, que nenhum vento soprasse sobre a terra. Então esses são os judeus que estão na terra. Isso aqui é um ambiente da terra que João tem essa visão. Mas a partir do versículo 9, a sua visão vai mudar. E ele não vai olhar a terra e nem os judeus que estão sendo selados na terra. Depois olhei e eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar. Aqui, no princípio, são 144 mil judeus. É contado essa multidão. Porém, no versículo 9, é outra multidão. Esta multidão, porém, ela não pode ser contada. Pai, Senhor, irmão José Jones, não podia ser contada. E essa multidão, ela é uma multidão de todas as nações, de tribos, povos e línguas. Ou seja, está dizendo que ele viu uma multidão de todas as nações que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Olha, esta outra grande multidão, diferente da primeira, a primeira está na terra, a segunda está no céu, diante do trono de Deus. A primeira, ela tem 144 mil judeus sendo selados. A segunda, ninguém pode contar. A primeira é os judeus, 144 mil judeus. Porém, a segunda é de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Que multidão é essa? Esta multidão é a igreja do Senhor, é a igreja de Cristo, aqueles que na terra serviram a Cristo, renunciaram por Cristo, viveram para Cristo, fizeram a obra de Cristo, não renunciaram a Cristo, testemunharam a Cristo na terra. Essa multidão são os santos arrebatados, aqueles que foram arrebatados com Cristo para a glória, para viver na eternidade. Há aqui uma diferença. Aqui no capítulo 7 está falando sobre os salvos. No princípio fala sobre os 144 mil judeus salvos. E depois, no versículo 9, vai falar sobre todos os crentes, servos, que serão salvos, que subirão no arrebatamento. E o que eu acho interessante é que Cristo, ele tem em todas as nações, ele tem servos. A igreja de Cristo é composta de servos em todas as nações. É por isso que há missionários espalhados por toda a terra, ganhando almas em todos os continentes e em todos
os países, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, países ricos, países pobres, países que são grande influência, países que não têm influência alguma, países de grande extensão territorial, países de pequena extensão territorial, países onde a democracia ela reina, países democráticos, países comunistas, países islâmicos, países aonde toda religião é bem-vinda, países aonde não se pode exercer a sua religiosidade. Seja de portas abertas para o evangelho, seja de portas fechadas para o evangelho, Cristo reina sobre toda a terra e Cristo tem servos em todos os continentes e em todos os países, até países onde é proibido ler a Bíblia, praticar a sua fé, a sua religiosidade. Cristo tem servos escolhidos nesses países. Hoje nós olhamos para Turquia, Irã, Coreia do Norte, Tunísia, outros demais países, onde o evangelho não é bem-vindo, onde a Bíblia Sagrada é rejeitada, mas até mesmo por esses países, a Bíblia vai dizer que Cristo tem os seus, Jesus tem os seus, em todos os países, nações, tribos, línguas, ele tem os teus servos, os teus escolhidos. Isso é que me alegra. Como tem missionários espalhados por todas as terras, por todas as nações, por todos os continentes, também haverá salvação em cada canto da terra. Haverá salvação em cada país, 206 países. Haverá salvação em todos os continentes. Eu vi uma multidão que não podia ser contada, e esta multidão estava diante do Cordeiro, trazendo vestes brancas e com palmas nas mãos. E esta multidão era composta de brasileiros, chilenos, argentinos, alemães, italianos, espanhóis, japoneses, coreanos, chineses, africanos e de todas as nações, australianos. Estas nações, esta multidão era composta de todas as nações que estavam reunidas diante do trono da glória de Deus. A paz do Senhor, Evangelho. Eles estavam ali louvando ao Senhor. Esta grande multidão que não pode ser contada é nada mais, nada menos do que a igreja que foi arrebatada. Porém, a igreja não é arrebatada depois do 7 selo. A igreja é arrebatada depois das trombetas, na última trombeta. E depois, a partir da próxima aula, nós vamos começar a falar sobre isso. A igreja, ela passa por tribulação, não a grande tribulação. Como eu disse, existem os 3 períodos. O período do princípio das dores, que é Apocalipse 6 e Mateus 24, aonde
passa do primeiro selo até o último selo, e nós já falamos sobre ele. São o princípio das dores. Existe o período da tribulação, que é o período que vai abranger as 7 trombetas. E creio eu que nós já estamos neste período. E existe o período da grande tribulação. A grande tribulação é o período das 7 taças. É o período aonde a igreja sai da terra. A igreja é arrebatada durante o toque da última trombeta. E nós vamos falar, examinar as escrituras, vamos aprender, entender, compreender, ensinar através da Bíblia. Vamos provar biblicamente que a igreja vai ser arrebatada na última trombeta. Amém? Então, esta multidão aqui, é por isso que eu sempre digo aqui nas aulas, os irmãos, não leiam o Apocalipse como uma cadeia cronológica, como se acontecesse o capítulo 6, depois o 7, depois o 8, cronologicamente. Não vai dar certo. Por quê? Porque em Apocalipse 7 está falando sobre a igreja já arrebatada. Mas a igreja vai ser arrebatada lá para o capítulo 11. Então, ela não é cronológica. Ela é uma cadeia de visões, como quebra-cabeça, em que nós devemos estar montando esse quebra-cabeça para entender verdadeiramente o que Deus quer falar. São várias revelações que, para ser entendida, tem que ser colocada uma conectada à outra, cada osso ao seu osso, para que nós venhamos compreender a revelação completa. Amém? Então, Apocalipse 7, 9, está falando já da igreja arrebatada e diante de Cristo na glória. Enquanto o anticristo reina na terra, os anjos seguram os 4 ventos, as 2 testemunhas, elas vão pregar aos judeus em Jerusalém para que eles arrependam e recebam o selo de Deus. Enquanto essas coisas estiverem acontecendo na terra, a igreja, uma grande multidão, estará diante do trono de Deus, trazendo vestes brancas e com palmas nas suas mãos, louvando e adorando ao Senhor Deus e ao Cordeiro de Deus. Então, essas nações, essas pessoas, essa grande multidão, composta de gente de todas as nações, de todas as épocas, de todas as eras, de todas as etnias, de todas as culturas, de todas as línguas, elas compõem a igreja, que é maior do que nós imaginamos. Aqui, hoje, na terra, nós falamos igreja grande, igreja pequena, igreja de muito membro, igreja de pouco membro, mas esse aqui é uma conexão de todos aqueles que verdadeiramente creram em Cristo, confessaram-o como Salvador e estão ali. Pessoas, às vezes, que nunca frequentou uma igreja, pessoas que aceitaram a Cristo em um leito de um hospital e ali estarão para a glória do nome do Senhor. Pessoas que aceitaram a Cristo ali na cadeia, na penitenciária, e não teve tempo de sair, e morreu ali, e Deus o levou.
Então, tudo isso é igreja. Aquele que confessa a Cristo como Salvador. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus. E salvação que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Irmão, a igreja, depois do arrebatamento, ela estará exatamente aonde? No princípio das aberturas do selo estava o Espírito Santo. Olha aqui, versículo 9. Depois destas coisas, eu vi uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono. Diante do trono estava a igreja. Que localidade é essa? Apocalipse 4, versículo 5. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 5, no princípio da visão de João, ele viu um assentado no trono, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que era o Espírito. Então, diante do trono é a posição do Espírito Santo. Ele então é enviado à terra. Em Atos capítulo 2, ele é tirado da posição que ele está diante do trono e trazido para a terra. E aqui na terra, ele agora preenche a igreja, reverte a igreja, fortalece a igreja, está em comunhão com a igreja. Pai do Senhor, irmã Marinalva, ele está com a igreja, ele agora anda com a igreja, caminha com a igreja, instrui a igreja, intercede pela igreja, age mediante a igreja. Ele é o Espírito que consola a igreja, conforta a igreja, ensina a igreja, reverte a igreja, anima a igreja, preserva a igreja, santifica a igreja, purifica a igreja, protege a igreja, fala através da igreja, fala com a igreja, traz unção à igreja, traz fervor à igreja, anima a igreja, reanima a igreja, levanta a igreja, ele age na igreja, ele produz fruto à igreja, ele dá dons à igreja, ele ajuda a igreja, ele fortalece a igreja, ele direciona a igreja, ele ajuda, ele intercede ao Pai, ele advoga a causa da igreja, ele justifica a igreja. Então ele sai da posição que ele está diante do trono e vem à terra para queimar a igreja com seu poder, trazer o fogo sobre a igreja, ousadia sobre a igreja, poder sobre a igreja. E é por isso que a igreja cujo Espírito está sobre ela é uma igreja ousada, é uma igreja forte, é uma igreja animada,
é uma igreja fervorosa, é uma igreja pungente, é uma igreja estabelecida, é uma igreja fortalecida, é uma igreja avivada, é uma igreja animada, é uma igreja esperançosa, é uma igreja aconselhada, é uma igreja viva, é uma igreja forte, é uma igreja protegida, é uma igreja que não se vende, é uma igreja que não se corrompe, é uma igreja que não caia, é uma igreja que não desanima, porque o Espírito, ele está na igreja. O Espírito age com a igreja. Quem tem ouvidos, ouve o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Então o Espírito, ele sai de diante do trono, desce à terra para agora ter comunhão com a igreja. E a igreja ter comunhão com o Espírito. Então não é igreja quem não tem o Espírito. Não é igreja quem não tem o Espírito, quem não busca o Espírito. A igreja do Senhor é espiritual. É por isso que a gente vê gente falando mal da igreja. A igreja que dá escândalo não é igreja. Parece igreja, mas não é igreja. Por quê? Efésios capítulo 5, versículo 26, vai dizer que a igreja do Senhor, ela é imaculada. Ela não tem mancha, ela não tem pecado. Ou ela peca, os crentes pecam, mas não vivem no pecado. Ela não é manchada, ela não provoca escândalo. A igreja do Senhor, ela é santa. Então, se está dando escândalo, não é igreja. Se não prevalece, não é igreja. Se não tem caráter, não é igreja. Se não vive uma vida de santidade, não é igreja. Porque a igreja do Senhor, ela está conectada ao Espírito Santo. E se ela está conectada ao Espírito Santo, ela é santa. A igreja é santa. Então as pessoas não falam mal da igreja, falam mal daquilo que parece igreja, daquilo que diz ser a igreja. O que dá escândalo não é a igreja, porque a igreja do Senhor, ela não escandaliza. O que dá escândalo é aqueles que se dizem igreja, é aqueles que parecem igreja. O trigo, ele é santo. O que você não sabe é que existe joios no meio do trigo, que parece o trigo, mas que escandalizam. A igreja do Senhor, que anda com o Espírito Santo, porque se não tem o Espírito, que se não está conectado, se não ouve o Espírito, não obedece o Espírito, se não fala pelo Espírito, não é igreja. Às vezes a pessoa fala, ser crente igual àquele, eu também sou, porque não dá testemunho. Isso não é igreja. Isso é pessoas que parecem igreja, que acham que é igreja, que pensam que é igreja. Jesus disse, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? Contra a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, o povo verdadeiro do Senhor, conectado ao Espírito, conectado a Deus, tendo a autoridade de Deus, ela não perde para o inferno. Ela não é vencida, ela vence. Ela não é derrotada, ela derrota. Ela não cai, ela derruba os principados e potestades. Então há muita diferença entre congregação e igreja. Igreja é um corpo espiritual. Igreja é um ser
que tem uma organização espiritual. Igreja é, aleluia, alguém ou algum estabelecimento que tem um contato com o céu, porta do céu, aonde o céu manda, aonde o céu domina, aonde o céu produz, aonde o céu manda, aleluia, as tuas dádivas e as tuas bênçãos. Não é qualquer estabelecimento que abre e coloca lá, igreja do fulano de tal, igreja não sei o que vai dizer que é igreja. Porque a igreja verdadeira, ela é apenas uma sombra material de uma organização espiritual. Jacó, ele estava só deitado em Betel, mas ele descobriu que aquele lugar era uma igreja. Por quê? Porque havia uma escada espiritual, aonde os anjos subiam e aonde os anjos desciam. E ele disse, isso aqui é porta do céu, isso aqui é porta do céu. Aí ele vai, acorda, levanta e levanta ali um altar, uma coluna e enche de óleo e é igreja. Igreja não é porque está cheio de gente. Igreja é porque é um ambiente espiritual. Igreja é um ambiente espiritual. Igreja é um ambiente espiritual. O clima de igreja é diferente do clima de uma reunião normal. O povo da igreja que eu estou falando, igreja, eles são um povo diferenciado. O culto na igreja, ele é diferente. A pregação da igreja, ela é diferente. Ela aponta para o céu, ela não aponta para a terra. O mover na igreja, ele é diferente. Então, irmão, olha aqui, igreja é um organismo espiritual colocado em um organismo material, mas quem controla é o mundo espiritual. O mundo espiritual da luz é que controla a igreja. A igreja é controlada por Deus. A igreja é controlada pela presença gloriosa de Jesus Cristo de Nazaré. Igreja que é igreja é um lugar onde o Espírito Santo tem liberdade. A 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, vai dizer, aonde há o Espírito, aí há liberdade. Por quê? Porque o Espírito produz liberdade. Se ele não tem liberdade, ele não fica. Amém? Então, isso é igreja. O Espírito Santo, ele está na igreja. Ele desceu do seu lugar diante do trono de Deus e veio cuidar da igreja, ajudar a igreja, abençoar a igreja, ensinar a igreja, encher a igreja. Amém? Você vê, igreja você vê nos cultos. Você quer saber o que é igreja? Você vê, igreja é. Você vê igreja no culto de ensino, você vê igreja no culto de oração, você vê igreja é espiritual. Igreja é espiritual. Igreja não está nesses mover, marcha para Cristo, louvorzão, essas coisas aí, essas coisas carne pura. Igreja não envolve com isso. Igreja é jejum, é oração, é leitura bíblica, é compromisso com os cultos, é compromisso com Deus, é compromisso com a palavra, é compromisso com a presença. Isso é igreja, tá, irmão? Não é tudo que se diz que é igreja não. Amém? Vamos lá, Apocalipse 7, 9. Então o Espírito, lá em Apocalipse 4, versículo 5, o Espírito desce. Em Apocalipse 7, 9, o Espírito sobe novamente. O Espírito sobe novamente no arrebatamento.
o Espírito que desceu, o lugar dele é diante do trono, ele desceu, ele agora está com a igreja, preparando a igreja para ir morar no céu, para ir viver com o noivo, e o Espírito, ele voltará para o céu. O Espírito voltará para o céu. Ele não ficará na terra. Quando o propósito do Espírito na terra é a igreja. O propósito do Espírito na terra é a igreja. O Espírito está na terra por causa da igreja, por causa do trabalho da igreja. Qual é a obrigação da igreja? Qual é a obrigação da igreja? Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo. É por isso que diante do trono tem gente de todas as nações, porque a ordem de Jesus é, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, pregai o evangelho a toda criatura, ide pelo mundo. Então, a obrigação da igreja é levantar missionários e enviar ao mundo. Essa é a verdadeira obrigação. Levantar pessoas para ir ao mundo, levar o evangelho, aquilo que Jesus deixou a nós. Nós só temos o evangelho hoje porque alguém saiu da sua terra, de outro país, e veio ao Brasil trazer esta semente, cumprindo o ID de Jesus. Então, quando Jesus sobe, ele deu duas ordens ao discípulo. Primeiro, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, receba o Espírito Santo. Fica ali até que vocês recebam o Espírito Santo. Primeira ordem é, receba o Espírito Santo. Se fortalece do Espírito Santo. Segunda ordem é que vocês depois ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então há duas ordens de Cristo, a igreja. Primeira é ficar em Jerusalém até receber poder. Ou seja, tem que receber poder. Depois que receber poder, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ou seja, essas são as duas ordens de Cristo para a igreja. As duas ordens de Cristo para a igreja. Primeiro, você aceitou Jesus? Vai buscar o Espírito Santo. Você é crente? Seja cheio do Espírito Santo. É uma obrigação. Não é, eu vou pensar. Você não sobe sem o Espírito. O Espírito, Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo 13, que o Espírito é o penhor da nossa herança. O que é isso? É algo que nós temos que nos comprova que nós vamos ser salvos. Então temos que ser cheio do Espírito, autoridade do Espírito, revestimento do Espírito, preenchimento do Espírito. Primeiro, seja cheio do Espírito. Não é cheio de contenda. Irmão, se você é cheio de contenda, você não tem um Espírito. Não é cheio de fofoca. Se você é fofoqueiro, você não tem um Espírito. Não é cheio de inveja. Se você é invejoso, você não tem um Espírito. Não é cheio de rebelião. Se você é rebelde, se você é daquele tipo de crente, homem nenhum manda em mim, você não é cheio do Espírito. Você é cheia de capeta, de demônio, porque é o demônio que é rebelde. Precisa dar glória, não. Se você é cheio de coisinha, de contenda, de dissensão, de inveja, de disse-me-disse, de fofoca, você não tem um Espírito. Cheio de orgulho, soberba, vaidade, não tem Espírito. Você é soberbo, você é vaidoso, você é contendeiro, você não tem um Espírito.
Então tem gente que acha que ter o Espírito é só pular e rodar. Tem gente que pula, que roda na igreja e é uma pessoa ignorante. Pessoa difícil, rebelde, contendeiro, pula, roda. Irmão, rodar e pular é bom, eu gosto, eu faço, mas o Espírito, ele traz mansidão, ele traz amor, fé, esperança, submissão, domínio próprio. A pessoa pula, roda na igreja, mas não controla a língua, não controla o corpo, não controla os olhos, não controla os ouvidos, não controla, não sabe se santificar. Me desculpa, mas se nós não tivermos o Espírito Santo, não seremos arrebatados. Desde que o Espírito desceu em Atos 2, na inauguração da igreja, o Espírito não voltou para o céu, o Espírito está com a igreja. O Espírito não voltou para o céu, o Espírito está com a igreja, mas com a igreja. O Espírito está na igreja, mas não é aonde parece que é a igreja, é na igreja. Porque a igreja ainda vive, a igreja é viva. Ainda que nós não conseguimos discernir aonde ela está, quem é e quem não é, ela existe. Ela não contaminou. Ela não se corrompeu. Ela não virou política, não virou mercenária. Ela é igreja. A igreja é igreja. E ponto final. Então não tem arrebatamento sem o Espírito Santo. O Espírito vai subir com a igreja. O Espírito vai subir com a igreja. Quando a trombeta tocar e a igreja subir, o Espírito é o agente de transformação do corpo. O Espírito é o agente de transformação do corpo. O apóstolo Paulo diz assim: as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Em nós. E por que essa glória vai ser revelada? Não é para nós, não vai vir de fora para dentro, vai vir de dentro para fora. A glória que em nós há de ser revelada. Já está em nós esta glória. Que glória é essa? O Espírito. O Espírito vai ser revelado em nós. Ele vai revelar transformando o nosso corpo. É por isso que eu preciso do Espírito Santo. Porque para mim ser arrebatado eu preciso de um novo corpo. Para mim ter um novo corpo eu preciso ter o Espírito, porque ele é agente da transformação do meu corpo. Então tem crente que não vai conseguir ser arrebatado porque ele está na igreja há muito tempo, mas não tem em si o agente da transformação do corpo necessário para o arrebatamento. Aí ele vai olhar e falar assim: mas por que eu não fui? Porque não tem o Espírito. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós é de ser revelada. Vai ser revelada em mim. Por que vai ser revelada em mim? Porque em mim tem o Espírito Santo. Porque o apóstolo, ele diz assim: não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aonde ele está? Aqui. Coríntios vai dizer assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Esse que mora em mim é que vai me transformar e me capacitar para ter um novo corpo para receber minha herança no céu. Meu Deus, já virou, foi... Já virou, foi aula do Espírito Santo, mas é assim mesmo. Vocês estão compreendendo? É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: nós temos um tesouro em vaso de barro. O vaso de barro é meu corpo, o tesouro é o Espírito Santo em mim.
O Espírito Santo está em mim. Então eu preciso do Espírito. Quando o Espírito estava no céu, antes da igreja ser formada, Apocalipse 4:5, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então o Espírito estava diante do trono de Deus, o Espírito. E ele sai de lá para a igreja. Para a igreja. Em Atos 2, foi visto língua de fogo repartida como chama de fogo, língua de fogo, e pousaram sobre a cabeça deles. Ali o Espírito enche a igreja, e ele vem sobre a igreja. E de lá para cá o Espírito não abandonou a igreja, e ele não abandona a igreja. A igreja não. E ele está com a igreja. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito transforma o corpo e o Espírito vai junto com a igreja. E o Espírito se coloca na mesma posição que ele estava antes de vir. Então a igreja nasce na terra, o Espírito deixa o seu lugar e vem para a igreja. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito volta para o mesmo lugar, diante do trono onde ele saiu. Só que agora ele não volta só. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono. Estavam diante do trono. Que posição? A posição do Espírito. E trajando veste branca e com palma nas suas mãos. Oh, meu Deus, talvez eu tenha falando aqui, você não está entendendo nada do que eu estou falando. A igreja, irmão, ela vai para a mesma posição que estava o Espírito. Ela vai tomar o lugar do Espírito. Onde o Espírito estava antes de vir para a igreja, ele vai voltar para o mesmo lugar, agora levando a noiva. Lamai devi assuria bahai. Lamande canta labasuriande canta labassou menebia saia. Riki assuriande canta labai. Isso é a glória de ser igreja. Isso é a graça de ser igreja. O Espírito desce para a igreja, anda com a igreja, vai com a igreja, ensina a igreja, direciona a igreja, leva a igreja, e vai colocar a igreja na posição que ele estava antes de vir para a igreja. A posição da igreja é a posição do Espírito. O lugar do Espírito é o lugar da igreja. Entendeu? Conectou? Por quê? Porque não tem Espírito sem a igreja. O Espírito é para a igreja. E não tem igreja sem o Espírito. Olha a ligação aqui na terra. Olha a ordem. Lamashúria Bahaia. Lemando kebianda rabaia. Decanta labassurianda labaia. É por isso que a igreja vai julgar os anjos. 1 Coríntios 6 vai dizer que a igreja vai, estou sentindo Jesus aqui. Lianda canta labassurianda labai. Riande canta labai. Eu estou falando de igreja, irmão. Não estou falando de caloteiro, não estou falando de prostituto, não estou falando de invejoso, não estou falando de fofoqueiro, estou falando de igreja. Olha aí o que 1 Coríntios capítulo 6 vai dizer. Aleluia. Coríntios 6, versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. A igreja vai ajudar os anjos. A Bíblia diz, Jesus disse, eu assentei com o Pai e vocês vão assentar comigo. Porque existe 3 tronos. O trono, 3 tronos conectados em um. Há um só Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Pai, Filho e Espírito. É 3 posições
Candalabaia, em um Deus só, Pai, Filho e Espírito. A paz, Senhor, irmã Johanna. É Pai, Filho e Espírito, um Deus em 3 personalidades. Então, olha aqui, como é que é o negócio? Pai, Filho e Espírito. O Pai julga. Quem vai julgar os ímpios no trono, diante do trono de Deus? Quem vai julgar? Deus? Não! Deus vai julgar Jesus e a igreja. A igreja vai ser juiz também, conectado a Deus diante do trono final, do juízo final. Nós vamos falar mais para frente sobre isso. A paz do Senhor, irmã Gessilene. Nós vamos falar mais sobre isso. A igreja vai julgar. Não tem, irmão, não tem como você pensar que a igreja vai estar diante do trono do julgamento, do juízo final. A igreja vai passar por outros tribunais antes para receber galardão, não para ser julgado. Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para quem vive em Espírito, porque quem vive em Espírito é igreja. Entenda, nem todos que vão na igreja é igreja. Nem todos que vão na igreja é igreja. Quem é a igreja? É quem vive em espírito e não na carne. Lá tocamas te cabarra. Jesus está aqui. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não termina aí. Que não anda segundo a carne. Então, se você vai à igreja e você é carnal, tem condenação, sim. Se você vai à igreja e você vive as concupiscências da carne, você vai ser condenado, sim. Não tem condenação para quem anda em espírito e não cumpre os desejos da carne. Para esses não tem condenação. Quando a igreja sobe, ela toma a posição do espírito. É por isso que a igreja vai julgar. É por isso que a igreja vai julgar, porque a igreja, ela está conectada ao Espírito. É por isso que a igreja vai sentar no trono para julgar. A igreja não pode ser julgada, porque a igreja está conectada ao Espírito. E você não pode julgar o Espírito. Você não pode condenar o Espírito, porque o Espírito está ligado à igreja. E quando o Espírito transforma a igreja no arrebatamento, a igreja está com um corpo espiritual de luz. Então há o trono do Pai, o trono do Filho e o trono da igreja, que fisicamente sentará no trono do Espírito, que é Espírito e que está na igreja. Labanda rabacé. Estou sentindo Jesus. Alamando riabassi quiaço. Lamande canta rabaia. Riabancho quebi andorebaste calabassuria manahaya. Limiliki anjuria bandeki anjuria manahaya. Riabalabastereba hasheke mahaya. É por isso que Apocalipse 7:9, a igreja está na posição que o Espírito estava antes do Espírito descer no dia de Pentecoste. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque quando o Espírito desce, ele não volta da mesma forma, ele volta conectado à igreja. É igual Jesus. Jesus desceu do céu em espírito, entrou no ventre de Maria e não voltou da maneira que ele desceu, ele voltou com um corpo humano.
Irmão, se a gente for aqui, Deus está dando essas revelações agora, ó. Se a gente for mexer aqui, vai sair coisas preciosas. Olha, é por isso que Isaías capítulo 55, versículo 10 diz: assim como a chuva, ela cai na terra, a minha palavra, ela não volta vazia. Lavaço. Assim como a chuva que cai do céu para a terra, ela produz algo bom. Ou a minha palavra que sai da minha boca, ela não volta vazia. Por quê? Porque Cristo saiu como palavra, voltou como corpo humano. O Espírito saiu como chama de fogo e vai voltar uma multidão. Ah, Massorebarraia. O Espírito desceu como chama de fogo e vai voltar com uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, povos e línguas. O Filho desceu e trouxe um corpo. O Espírito desceu e vai levar uma grande multidão. Estou finalizando. A igreja conectada ao Espírito. A igreja conectada ao Espírito. Ela trabalha unida ao Espírito. Olha aqui o que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Então, a obrigação da igreja: ide por todo mundo, prega o Evangelho. Ide por todo mundo e prega o Evangelho. Então, a obrigação da igreja é pregar o Evangelho. Aquele que crê vai ser salvo. E aquele que não crê já está condenado. Como as pessoas vão crer e como as pessoas não vão crer? Já estou terminando. Só vou falar isso aqui. Como as pessoas vão crer e como as pessoas não vão crer. A maior parte não vão crer porque são incrédulos e não querem. Mas eu tenho aqui um quê de responsabilidade. Porque a minha responsabilidade é pregar o Evangelho para ganhar almas. Eu tenho que pregar o Evangelho para ganhar vidas. Em todos os lugares aonde Deus me enviar, o meu propósito é ganhar almas. Deus quer almas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Deus quer almas. A obrigação da igreja é ganhar almas. A obrigação da igreja é ganhar almas. Mas não basta eu querer ganhar almas. É por isso que Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Porque eu tenho que ganhar almas, mas eu tenho que ir cheio do Espírito. Porque se eu não for cheio do Espírito, eu não vou ganhar almas. Elas podem até aceitar Jesus na emoção, mas logo cai, não firma. Por quê? Porque elas foram emocionadas e não convertidas. Então eu tenho que ter o Espírito Santo. A minha obrigação é ir pelo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Porém, João 16:8 diz assim: e quando ele vier, está falando do Espírito, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando ele vier,
ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele vai converter as pessoas. Só o Espírito Santo pode convencer um pecador do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode regenerar uma alma. Pode trabalhar numa alma. Só o Espírito Santo pode conduzi-la a Deus. Mas peraí, pastor, a Bíblia diz que eu tenho que ir pregar o evangelho para ganhar alma. Porém, irmão, é por isso que eu tenho que ser revestido. Porque eu não vou ganhar alma se não for pelo Espírito. Porque é o Espírito que convence. Então eu tenho duas obrigações: ganhar alma, mas ser cheio do Espírito. Por quê? Porque se eu for ganhar alma sem o Espírito, eu não ganho. Porque é o Espírito que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E clamavam com grande voz, versículo 10, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono no seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Amém? Essa é a palavra de hoje. Espero que nós tenhamos aprendido, entendido, compreendido alguma coisa. Esta é a palavra que Deus nos outorga nessa noite. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que Deus possa te cobrir com todas as bênçãos, com todas as vitórias. Que Deus te ajude, que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus te prospere, que Deus te ensine, que Deus venha te dar livramento, cura, libertação sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu profetizo as bênçãos de Deus sobre o seu celeiro, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a tua vida espiritual, sobre a sua vida emocional, sobre a sua vida física, sobre a sua saúde, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre a sua na área social. Deus possa te abençoar, Deus possa te guardar e Deus possa te dar vitória. Sobre o seu ministério também, eu quero profetizar a bênção do Senhor, a graça do Senhor, a compaixão do Senhor e o amor de Cristo sobre a tua vida. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre. Orem por mim, orem por essa obra, orem por esse ministério. Nós somos carentes de vossas orações. Amém? Nós estaremos aqui sexta-feira, novamente, com mais um Almoçando a Palavra. Nós vamos dar continuidade à aula de hoje, tá bom? Deus te abençoe. Até sexta-feira, se Deus quiser.